Neste ano, a igreja, comemorando o seu aniversário, usou como um de seus textos base os escritos de Paulo aos discípulos, aos pastores que iriam assumir trabalhos no seu tempo, cooperadores, colaboradores, como Timóteo, como Tito. Hoje nós usamos e vamos relembrar um pouco, o livro de Timóteo, através da leitura da primeira carta, capítulo 3. E no dia de amanhã, que é o dia do encerramento da reunião, os versículos citados são o capítulo 4, versículos 15 e 16, onde o apóstolo Paulo pede a Timóteo, orienta, exorta Timóteo a que ele tome cuidado de si mesmo, que ele observe a sua vida em relação ao padrão estabelecido em Cristo Jesus para o viver da igreja. E desta maneira ele também oriente a igreja. É interessante a maneira como ele conclui o verso 16, porque diz ele, fazendo assim, salvarás a ti e aos teus ouvintes. Era, portanto, uma preocupação que Timóteo pudesse, desta maneira, transmitir aos seus ouvintes esse padrão de vida. Ele vivia, conforme lemos a semana passada, no capítulo 1 e um pouco do capítulo 4, um ambiente muito tumultuado, um externo ou um mundo com muitas demandas, tragando, buscando, levando vidas para o seu interesse, direcionando ao seu interesse e influenciando tremendamente a igreja daqueles dias. Por isso, então, Paulo escreve a Timóteo, a Tito, a Filemon e a outros jovens pastores que assumiriam a atividade da igreja na sua ida. Eu me recordo na leitura de Atos 20 que ele diz que depois da sua partida, lobos iriam assolar a igreja. Conforme nós falamos a semana passada, também nos nossos dias nós verificamos esta condição atuante, essa condição de alguma maneira interferindo na caminhada da igreja nos nossos dias. Eu peço então, nesse instante, para o Nicolas colocar aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13, por favor. Coloque aí à disposição, ok? Vamos lá. Ok. Vamos ler então esse trecho para a nossa edificação. Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser... Querem ler, irmãos? Vamos ler juntos então, Vamos lá. Versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra,
não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Vamos virar a página. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Este capítulo 3, portanto, traz uma orientação sábia de Paulo para a igreja, aonde Timóteo seria o pastor. Os irmãos devem se lembrar, Paulo fala a Timóteo que pastorearia a igreja de Éfeso, Paulo fala a Tito que pastorearia a igreja em Creta, região da Grécia. Então nós vamos meditar a respeito desse texto, tendo por vista que nós, na semana que vem, estaremos reunidos para a eleição de oficiais. E uma coisa que fala muito ao meu coração é que esse texto está estreitamente ligado ao contexto de vida dos locais para onde o apóstolo escreve. Tudo isto que os irmãos estão vendo na relação das orientações do apóstolo Paulo, de alguma maneira, não estava acontecendo naqueles dias em torno da igreja e por influência também dentro da igreja. É por isso, então, que ele, conforme falamos a semana passada, ele combate veementemente os falsos profetas. É para isto que ele escreve as cartas a Timóteo e a Tito, porque esta assolação estava presente, na vida da igreja, de forma interna e de forma externa. Então vamos meditar, irmãos, nesta ocasião a respeito deste assunto. Existem várias formas de governo na igreja. Em algumas, o governo é extremamente centralizador. Eu creio que os irmãos já devem ter vivido experiência assim, onde o líder ou os líderes atraem tudo para si, não permitindo de forma alguma que houvesse qualquer tipo de participação dos liderados. Porém, irmãos, existem outras formas de governo que expressam uma democracia. Nestas é mais fácil, por exemplo, selecionar líderes e até mesmo substituí-los quando deixam a desejar no exercício de suas funções. Não é o caso do primeiro exemplo. Quando o líder é centralizador, a sua substituição muitas vezes é dolorosa, é difícil de acontecer. Enfim, há aqueles que se interessam e gostam de uma característica centralizadora. Há aqueles que preferem outra forma de governo, que é a forma mais democrática. E nestas cartas, nós vamos observar o apóstolo Paulo nos orientando a Timóteo, orientando a Tito a respeito de como escolher, de como trabalhar com as situações vividas pela igreja. Então ele orienta de uma forma muito especial que neste contexto é necessário ter-se líderes, pastores, presbíteros que administrem bem, que trabalhem bem pela causa do Senhor. Então, entre os cuidados tomados, nós vamos ver que Paulo se preocupa com a formação da liderança da igreja, com a composição da liderança da igreja.
Nesse texto que nós lemos, que é base para essa reflexão, ele traça o perfil daqueles que devem ser colocados à frente do rebanho. Homens, mulheres, crianças, todos vão ser conduzidos a essa percepção, quer seja na condição de pastores, quer seja na condição de presbíteros e diáconos, quer seja na condição de líderes de departamentos, quer seja liderados dentro da igreja, porque também a igreja é entendida como uma agência que lidera a ação de Deus sobre a face da terra, perdoem. Nesse sentido, portanto, ela pode ser considerada na sua composição como líder sobre a face da terra. Nesse sentido, é importante chamar a atenção dos irmãos, de cada membro, de cada participante, de cada um de nós, para uma necessidade que todos nós temos. Qual é essa necessidade? É a excelência ministerial. Quando nós falamos aqui a respeito de excelência ministerial, nós não estamos falando de perfeição. É justamente este quadro que o apóstolo Paulo está focando quando ele orienta aos jovens pastores a maneira como escolherem a sua liderança. Então, de certa forma, ele vai dando um direcionamento para isto. Vamos falar um pouquinho em relação à questão do termo utilizado aqui, né? Nós vimos lá no capítulo 3, versículo 1, que o apóstolo chama aquele a quem ele está orientando, ou a quem almeja o cargo a que ele está orientando, de episcopo, porque ele fala do episcopado. Embora a expressão é usada nem sempre tão somente para caracterizar um cargo na igreja. Ele também é usado para falar da administração de uma forma geral. Se nós olharmos, irmãos, para a ideia transmitida por Jesus Cristo, de que nós somos mordomos, e que o mordomo administra, nós estamos falando então a cada um de nós. O texto está falando a cada um de nós. Há um comentarista chamado John Kelly, que não se refere, portanto, a esse termo episcopo, tão somente como uma condição ou um cargo eclesiástico, mas sim, esse termo, ele espalha a ideia de que o episcopo é todo aquele que administra. Nós temos, portanto, algo a administrar. Nós temos um talento a administrar. Nós temos uma dádiva a administrar. Nós temos algo que Deus confiou a nós para que desta maneira nós administrássemos. Então, ainda que haja uma preocupação específica de Paulo na estruturação, na organização da igreja, ele também está falando a cada um dos componentes da igreja do Senhor Jesus. Mas não podemos nos furtar de também falarmos a respeito disso, porque estamos, nesses tempos, carecendo de líderes para a igreja se firmar, vencer os seus desafios e levar a todo custo a missão que a ela é proposta. Então, quando se fala em liderança de igreja, nós despertamos aos irmãos, ou despertamos nos irmãos, normalmente uma tendência a de relacionarmos liderança tão somente da maneira hierárquica. Mas é importante compreender que, quanto à dignidade, todos os ofícios são iguais. Nós observamos o apóstolo Paulo falando isso, né? Então, para que nós tenhamos uma perfeita identidade com estas instruções e orientações que o apóstolo nos traz, nós convidamos os irmãos nesta noite a perceberem a partir do texto 3 importantes aspectos para nos direcionarmos em relação às nossas escolhas, por exemplo, no próximo domingo, como também na nossa prática de vida cristã. E a primeira característica que nós chamamos a atenção dos irmãos é a integridade moral. Nesse texto, nós observamos Paulo falando a respeito desse assunto.
ele dá uma ênfase clara quanto às características morais daqueles que integram a igreja, que integram a liderança da igreja, tanto na condição de pastores, quanto na condição de presbíteros, ou em outra função, na diaconia, na liderança de um departamento. Então, antes de citar algumas virtudes, ele faz aí um resumo e nos transmitir, portanto, algumas orientações que nós começamos a mostrar aos irmãos a partir de alguns versículos. Primeiro lá, versículo 2 desse texto que nós lemos. O que ele diz? Podemos ler juntos? É necessário que o bispo seja irrepreensível. Pela manhã estávamos falando aqui na escola dominical e nós comentávamos a respeito dessa qualificação estabelecida pelas Escrituras Sagradas. Na verdade, o Paulo está dizendo que é necessário que o servo de Deus procure, que ele busque esta condição para a sua vida, a fim de que ninguém tenha de que falar dele. Então, esta é uma orientação, um resumo nos transmitido pelo apóstolo Paulo. Mas ele ainda completa, irmãos, versículo 7, vamos ler. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Em um tempo onde nós somos despertados a não nos incomodarmos muito, com o que se pensa a nosso respeito, nós despertamos, e o apóstolo Paulo nos chama a atenção a partir desta orientação. É necessário que se tenha bom testemunho dos de fora. Mais uma vez, despertamos os irmãos para a reflexão que nos foi trazida ontem pelo reverendo Quintela, mais uma vez, porque de manhã já foi feito isso, e nós ouvimos ele dar um testemunho a respeito de um colega pastor que foi abrir um crediário, e ele ouviu do dono do estabelecimento, a quem ele procurava, que em outro tempo, ou em tempos atrás, uma igreja inteira lhe deu um calote, porque fez o mesmo pedido que ele estava fazendo na oportunidade. Esse amigo do pastor estava pedindo, olha, na saída eu acerto a minha conta. E esse proprietário disse, não é possível, mesmo porque o Senhor está nos dizendo aqui que o Senhor é pastor. Então, não é possível atender ao seu pedido agora, porque nós vivemos esta e esta experiência. Paulo nos chama a atenção para a necessidade de que nós tenhamos bom testemunho dos de fora. Se a sua vida, de alguma maneira, requer um ajuste, requer um acerto, seja por conta de talvez apertos que você esteja vivendo, seja por conta de circunstâncias às quais você não teve o controle. Peça a Deus uma direção. Peça a Deus que Ele lhe permita, que Ele lhe possibilite entendimento a respeito desta necessidade. E não permita que a sua vida traga algum tipo de mau testemunho para os de fora, como nos diz ainda. Ainda escrevendo a Timóteo, vamos ver o que ele nos chama a atenção, queridos irmãos. Não vai? Aqui. Versículo 10 do texto que nós lemos, vamos ler também juntos. Se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Versículo 10. E ainda podemos encontrar mais uma orientação transmitida por Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz, se alguém deseja, portanto, trabalhar na obra do Senhor, que esse alguém seja irrepreensível. Então, observem aí como ele vai orientando aos pastores Tito e Timóteo no desenvolvimento do serviço e como ele vai trabalhar com os liderados a fim de que esses também busquem a excelência da vida cristã. Estas orientações são, sem sombra de dúvidas, importantes para o cristão dos nossos dias. Entre as qualidades morais que o líder deve ter,
Paulo cita ainda outras importantes para que nós observemos: fidelidade conjugal, temperança, sobriedade, modéstia, moderação, honradez, humildade, cordialidade, senso de justiça, piedade, domínio próprio, autoridade. Talvez a gente olhe para o nosso tempo atual e fique pensando assim: puxa vida, mas como é que eu posso alcançar tamanho patamar? Como é que eu posso alcançar este lugar? Davi, na sua oração a Deus, no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Por certo, muitas dessas orientações, ou dessa qualificação, ou dessa relação de qualidades estabelecidas aqui pelo apóstolo Paulo, seja instrumento para o tropeço, para um tropeço nosso em algum momento, em algum período da nossa história. Talvez no presente, talvez em outro tempo, e ainda arrastemos por isso alguma consequência. Talvez, em relação, por exemplo, ao que disse Davi, nós estejamos cometendo algo até que nós não tenhamos plena consciência. Talvez nós estejamos sendo influenciados, instruídos, orientados, nos levando, portanto, a uma postura, a um comportamento que se encaixe dentro daquilo que ele falou no sentido contrário. Irmãos, é preciso que nós, então, façamos a mesma oração citada por Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelas águas tranquilas, pelas sombras, pelo descanso da tua orientação. Pedro também completa esta orientação, vamos voltar aqui, também diz que os líderes devem revelar boa vontade no desempenho de sua função e, desta maneira, tornando-se modelos para o rebanho de Deus. Talvez o que nós aprendamos nos nossos dias nos encaminhe, mais uma vez, eu reitero, a ideia de que ninguém deve se incomodar com a minha vida e eu não devo nada a ninguém, não devo justificativa, não devo prestar conta a ninguém, mas as Escrituras Sagradas e o apóstolo de Deus nos remete a pensarmos melhor esta ideia que nós ouvimos e aprendemos nos nossos dias. Nós estamos vendo que o rebanho de Deus precisa de modelos, precisa de exemplos. Nós ouvimos que o mundo precisa de modelos, precisa de exemplos. Nós ouvimos Jesus Cristo dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. E desta maneira, nós só poderemos cumprir esse dito do Senhor Jesus Cristo a partir do instante em que nós encararmos a ideia, que aceitarmos a ideia de que o nosso chamado não é um chamado ao acaso, mas é um chamado comprometedor, é um chamado que nos leva a um compromisso, é um chamado que nos leva a uma vida, é um chamado que nos leva a uma vida onde alguém estará olhando para nós, é um chamado que nos leva a atentarmos para a ideia de que se nós não nos preocuparmos conosco mesmo, como Paulo disse a Timóteo, talvez a salvação não aconteça em torno de nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. A integridade moral é fator essencial para o exercício da vida cristã e especialmente para a liderança da igreja. Especialmente nas duas cartas escritas a Timóteo, Paulo enfatiza o valor da piedade pessoal como condição para o desempenho de um autêntico ministério. Capítulo 4, versículo 12. E a mesma recomendação é feita a Tito, capítulo 2, versículo 7.
Para atuar, então, como pastor, presbítero, diácono, líder, cristão, seja o nível de liderança que for, na verdade não basta apenas ter boa vontade, conhecimento ou facilidade. Mais do que isto, é preciso ter integridade moral. Este é um aspecto que deve ser observado por nós e muito útil será nesses dias em que estamos escolhendo, portanto, um líder para a igreja. Vamos falar de mais um aspecto, irmãos. A capacidade administrativa. Talvez aqui a gente esbarre na ideia do seguinte: mas eu não tenho chamado para administração. Eu não sou líder. Eu não faço e nem estudei nesta capacitação. Mas é isto justamente que nós estamos chamando a atenção dos nossos irmãos nesse ponto que vamos falar agora. Vamos lá. Sem dúvida, outro fator apresentado por Paulo, que deve ser observado por nós, é a questão da percepção administrativa. E o que é percepção administrativa? É a condição de gerenciar pessoas, recursos de forma estratégica, estudada e de acordo com o planejamento estratégico para a obtenção dos melhores resultados. Talvez aí a gente fique pensando, mas aí há muita técnica. Nesse aspecto aí eu não terei jamais condição de alcançar ou de desenvolver qualquer coisa, porque o que está sendo dito aí há uma profundidade muito grande. Por exemplo, planejamento estratégico. Nós podemos ler as Escrituras Sagradas e observarmos que esse planejamento estratégico é desenvolvido por nenhum de nós. Esse planejamento estratégico é desenvolvido pelo Espírito Santo de Deus. Se nós observarmos esse texto, Atos 16, versículos 6 a 10, nós vamos ver Paulo esbarrando por 3 vezes em obstáculos levantados pelo Espírito Santo. 3, pelo menos 2 vezes. Ele queria ir para um lugar, o Espírito não deixou. Ele queria ir para outro lugar, o Espírito não deixou. E somente na 3ª vez, o Espírito disse a ele: é para lá que você vai. O que ele fez? Deu direção. Jesus, certa ocasião, disse aos seus discípulos: quando vocês forem chamados diante das autoridades, diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote, diante dos sacerdotes, não se preocupem com o que haveis de falar, porque Deus os conduzirá, porque o Espírito os conduzirá. Então veja, irmãos, todas as ferramentas ou recursos que nós desenvolvermos, todos estes, eles estão abaixo dessa condição estabelecida por Deus através do seu Espírito nas nossas vidas. De manhã, quando estudávamos a respeito da presença do Espírito em nós, Narciso falou como isso acontece, né? Como Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos nesta obra que eles nos permitem dela participar. Então eu estava recordando quando Jesus, lá no capítulo 14 de João, no Evangelho de João, ele anuncia a presença do Espírito. Ele diz assim para os seus discípulos: olha, o Espírito virá, eu preciso ir e ele virá. Se eu não for, ele não virá. Eu preciso ir para que ele venha. Ele não vem para o mundo. O mundo não o vê, o mundo não o conhece. Mas ele vem para vocês. Em outro momento, Filipe pergunta a Jesus Cristo onde estaria o Pai. Capítulo 16, do mesmo Evangelho de João. Jesus responde a Filipe com estas palavras: Filipe, tenho estado tanto tempo entre vocês e vocês não me veem. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Desta maneira, nós estamos percebendo, né, essa presença trina, num consenso, numa direção, numa orientação que se estabelece para os
que seguem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando Jesus fala a respeito do Espírito, ele diz, ele não falará de si, mas ele falará de mim, os orientará em toda a verdade. Não há separação, portanto, na ideia, no consenso, na direção, naquilo que deve ser feito pelos seus discípulos. E ainda que nós tenhamos os nossos recursos, como muitas vezes ele pede, por exemplo, pediu peixes, pediu pães, em outros momentos ele pediu barquinho, em outro momento ele pediu um burrico. Ainda que ele peça esses recursos, esse planejamento ele mesmo faz. E nós devemos ter ideia, devemos ter na nossa consciência de que todo o nosso saber e toda a nossa inteligência não pode nunca suplantar aquilo que ele está prevendo e dizendo para nós. O que nós estamos querendo chamar a atenção para isso, irmãos? Eu me lembro que na oração, me perdoem se eu falo, acho que foi o Eduardo que disse que hoje talvez esteja passando aqui pela rua, por perto, muitas pessoas com X e Y característica, não é? Foi isso que ele disse. Foi isso mesmo, Edu? Ele falou na sua característica. Quem que vai dizer para a gente, irmãos, como é que está a pessoa que todo dia passa na frente do nosso portão? Quem que vai nos dar a direção para compreender, para ter sensibilidade, para dar ouvidos àquele que muitas vezes fala sem estar diretamente olhando para nós? Às vezes fala num diálogo, onde nós estamos de alguma forma participando, às vezes num ônibus, às vezes sentado num restaurante. É o Espírito de Deus. Então, esta experiência vivida pelo apóstolo Paulo no capítulo 16 de Atos, é uma experiência que nós podemos viver nos nossos dias. Esta capacidade nos é dada por Deus. Esse entendimento, esse discernimento do que fazer, nos é transmitido pelo Senhor. E alguns sintomas desta perspicácia administrativa se evidenciam no nosso viver, nas experiências do nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo, ao orientar aí a escolha de um líder, ele começa a dar algumas dicas. Primeira, olhe para aquilo que acontece no seu lar. Dê atenção àquilo que está acontecendo na sua casa, na sua família. Paulo, nesse texto, ele até diz o seguinte, olha, se ele não sabe administrar bem a sua casa, na verdade, ele terá dificuldade em administrar a igreja do Senhor Jesus, não é? Mas aí é importante a gente pensar no seguinte, que tipo de compromisso essa pessoa quer com Deus? Que tipo de compromisso uma pessoa que não se incomoda, que não se importa com o que acontece na sua casa, com o que acontece com o seu filho, com o que acontece com a sua esposa, com o que acontece com o seu esposo, com o que acontece com os funcionários que trabalham debaixo do seu teto, querem com Deus? Que tipo de relacionamento pessoas que são indiferentes a tudo isso querem com Deus? Por isso, o que o texto está nos dizendo é que nós devemos observar isto. Que tipo de compromisso tem com Deus aquele que é indiferente aos acontecimentos no seu ambiente de trabalho? Que tipo de relacionamento quer com Deus aquele que é indiferente com as coisas que acontecem no seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, na sua família? Que tipo de compromisso quer com Deus uma pessoa que quer distância de tudo isto? Na verdade, poderíamos dizer que muito pouco, a não ser talvez ser beneficiado em toda e qualquer circunstância. Porque todo aquele que quer um compromisso verdadeiro com Deus, vai ver que começando pela sua casa, pela sua Judeia, por Jerusalém, por Samaria, vai ouvir de Deus naquele lugar.
vai ter o testemunho de Deus naquele lugar. Quem quer compromisso com Deus, começa a agir já dentro do seu lar. Alguns sintomas, portanto, se iniciam a partir daí, né? No exemplo citado por Paulo, deve-se observar a maneira como o líder no lar administra suas responsabilidades caseiras. Como o servo de Deus administra suas responsabilidades caseiras. Mais um aspecto a ser considerado é o da experiência. Normalmente, nós questionamos a ideia de colocarmos pessoas sem experiência em cargos de liderança. Isto é uma postura que nós vivenciamos no mundo, e não sei a medida adequada quando a igreja também assumiu isto. Porque simplesmente ela assumiu a ideia que nós lemos muitas vezes nos anúncios, nos avisos, precisamos de tal pessoa para trabalhar em tal área, para desenvolver tal função, e precisamos da experiência. Se não tiver experiência, nem vem. Na igreja, é um risco nós encontrarmos pessoas sem experiência liderando, desenvolvendo algum tipo de ação. Mas só que a igreja não trabalha como o mundo trabalha. Vejam o que está escrito bem grande aqui. E nós queremos convidar os irmãos para voltar lá no texto de Timóteo, capítulo 3, versículos de número 6 e versículo 10. Vejam lá. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ao pegar um versículo como esse, nós desenvolvemos uma doutrina. Pronto, nem um neófito ou nem um novo convertido pode fazer absolutamente nada na igreja. Mas quando nós continuamos a leitura e vamos lá para o versículo 10, talvez a nossa maneira de pensar se transforme. Também sejam estes primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Irmãos, não tem como nós trabalharmos na igreja sem acompanhamento. Não há, não se deve. Nós só permitirmos isso acontecer quando nós não queremos trabalho, quando nós queremos facilidades na vida da igreja, quando nós queremos descanso. Todo aquele que é chamado pelo Senhor tem um compromisso com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo nos orienta e nos chama a atenção que todos são dotados de alguma habilidade, de alguma capacitação, de alguma coisa a ser feita. E é interessante quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele dizer o seguinte: olha, aquele que parece ser menos honroso, esse é importante. Porém, é preciso que a igreja trabalhe como um corpo, que experimente, que dê oportunidade, que acompanhe, que faça junto e que quando estiver pronto, deixe fazer. Para que ele prepare outro, para que ele faça isso com outro. Nós poderíamos incluir aqui nesta ideia o que nós estamos estudando às segundas-feiras, e um dos capítulos que nós estudamos fala a respeito do conselho. Como é que é o ditado? Se conselho fosse bom, todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos esse ditado. Mas a palavra de Deus, ela fala contrariamente a isto. Ela diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então é importante que nós experimentemos, que nós ajudemos, que nós estendamos a mão, que nós chamemos os novos e que comecemos a caminhar com eles, experimentando cada um no desenvolvimento de uma tarefa. Em 1 Timóteo, capítulo 5, vamos lá? Olha lá. Não quer ir, né? Acho que eu vou pedir aos universitários, será? Foi você ou fui eu?
Eu apertei tantas vezes aqui, de repente vai passar tudo, né? Olha lá, irmãos. É preciso, então, observarmos o que também o texto de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, nos diz, acerca da conduta do líder em relação a várias classes de pessoas. Ele precisa de firmeza, ele precisa de sensatez, ele precisa de prudência, são qualidades que não podem faltar. O povo de Deus deve ser firme, o povo de Deus deve ser sensato, o povo de Deus deve ser prudente. E aí nós vamos encontrar as qualificações que não podem faltar na escolha desse ou daquele de uma forma tranquila, porque todos nós exercitaremos assim. Em Tito, capítulo 1, versículo 7, Paulo designa o líder como despenseiro de Deus. Isto é, aquele que é responsável pela administração da despensa, o local onde se guarda mantimento. Aquele que é responsável pelo local onde se guarda mantimento. Líderes despreparados e sem acompanhamento podem causar grandes prejuízos à obra. A igreja deve, portanto, escolher com zelo os seus líderes. A ninguém imponhas a mão precipitadamente, Paulo escreve. E eu vou citar aqui, e vou colocar à disposição dos irmãos, um exemplo de Moisés. Vamos lá. Ele foi um líder notável, né, como os irmãos sabem e acompanham. Mas em 2 momentos ele mostrou uma sabedoria a ser copiada. O primeiro momento está em Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Quando ele, cansado de julgar o povo e cansando o povo no seu julgamento, ele é observado por Jetro, seu sogro, que lhe dá um conselho, e ele acolhe, ele atende esse conselho. Divide aí o povo em líderes e tal, divide em grupos e coloque líderes para liderar estes grupos, e as causas mais importantes, ou as mais difíceis, ou as mais complexas, aquela que quem sabe requeira um pouquinho mais, vocês tragam, vocês levem à presença de Moisés. E o segundo momento é quando ele convida para acompanhá-lo 2 jovens, convidou outros também, mas sobressaíram Josué e Calebe. Um deles esteve com ele durante a escolha dos 70 líderes, Josué, e outro esteve com ele juntamente com este na tarefa de espiar a terra de Canaã, para onde eles iriam entrar. Então, esse exemplo de Moisés, já muito antigo, esquecido, quem sabe, pela igreja dos nossos dias, precisa ser copiado. Ele chamou para perto de si, orientou, e dirigiu, e ao mesmo tempo deu atenção para o conselho que foi dado por seu sogro. Então, irmãos, esses 2 aspectos que nós citamos aqui, integridade moral e administração de recursos e pessoas, é algo que todos nós podemos desenvolver. Vamos para o terceiro e último. O envolvimento com a palavra de Deus. Além da integridade moral, da perspicácia administrativa, nós observamos nas instruções de Paulo o valor do preparo intelectual e especialmente espiritual. Segundo ele, líder da igreja deve estar apto para ensinar. Talvez aqui nós brequemos mais uma vez a nossa forma de pensar, o nosso pensamento e dizer, mas eu nunca vou poder ensinar. Como não? Como você nunca vai poder ensinar? Se você ouviu de Jesus Cristo que Ele é seu Salvador, você já tem elementos para ensinar. Se você ouviu de Jesus Cristo que Ele é Salvador e que Ele é seu Senhor, você tem mais um elemento para ensinar. Comece a destrinchar o que é salvar. Comece a destrinchar o que é servir. Você vai ter muito material para ensinar. Incontável material para ensinar. Ele deve estar apto para ensinar, apegado à palavra fiel,
como diz aí o texto, segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito 1:9. Observações ainda. Nós podemos observar aquilo que Paulo fala a Timóteo, a Tito, sobre esse tema. Tito 2:1. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tu, porém, fala que convém a sã doutrina. No ensino mostra integridade, exorta, repreende também com toda a autoridade. É aquilo que ele transmite, portanto, para Tito. Como poderá o líder da igreja ser um obreiro aprovado, se não manejar bem a palavra da verdade? O que é manejar a palavra da verdade? Saber usar a Bíblia de acordo com as necessidades ou de acordo com uma circunstância. Vamos lá. O que isso quer dizer? Digamos que você esteja caminhando em direção a... Melhor, vou usar o exemplo dado pelo Narciso de manhã. Permite, Narciso? Narciso nos disse assim, quando ele falava a respeito das falhas, né? Digamos que vem aqui no próximo sábado um pregador reconhecidamente famoso, muito apreciado, muito estimado por toda a comunidade evangélica. Ele mora lá no Amapá e ele disse que viria aqui no próximo domingo. Ele viria pregar. O que os irmãos acham? Ele é bem conhecido no país, bem conhecido em Jundiaí. Todas as igrejas de Jundiaí sabem quem ele é, reconhecem ele e o aceitam e o respeitam como tal. Ele virá aqui no próximo sábado. O que os irmãos acham? A igreja vai ter espaço para ouvi-lo? Vai ser fácil encontrar espaço para ouvi-lo? Quem poderia dizer que sim? Não? Ninguém viria dos irmãos? Todos viriam. Vamos perguntar um pouquinho mais. Os irmãos convidariam outras pessoas para virem aqui? Sim. Agora me digam o seguinte, como eu convidei uma família, e eu quero que essa pessoa ouça esse pregador que virá, eu vou chegar cedo, porque chegando cedo, eu vou guardar lugar para esta família lá no primeiro banco. Eu chego antes que todo mundo e eu coloco uma Bíblia do meu lado, coloco um inário do lado da Bíblia, coloco uma revista do lado do inário que está do lado da Bíblia, que está do meu lado. E aí as pessoas começam a chegar, e esses 3 espaços estão reservados para as pessoas que eu convidei. Pois bem, irmãos, este comportamento denota uma intenção que está dentro de cada um de nós, muitas vezes, de privilegiar as pessoas que nós convidamos. Talvez eles não cheguem no mesmo horário, mas eu vou fazer com que eles possam aproveitar a presença desse pregador importante, ilustre, servo de Deus, usado pelo Senhor e que precisa, portanto, ser ouvido. Muitas vezes, ao fazer assim, nós estamos, de alguma maneira, manifestando o que nós cremos, o que nós entendemos deve fazer parte das nossas vidas. Segundo o que nós citamos de manhã, esse seria um pecado bem pequenininho e que não vai ter uma influência muito grande, portanto, nas pedras da minha coroa. Segundo o que nós conversamos aqui de manhã. E a nossa irmã Amélia nos chamou a atenção que, em determinado momento, eu tive que abaixar a cabeça, porque ela nos disse assim, mas, pastor, não é assim também que a igreja faz? Ela pega determinados erros e pecados e ela faz questão de observar. Ela até
leva para um processo disciplinar e coloca, portanto, esses pecados, de certa forma, a que sejam observados de forma exemplar, para que a integridade, o testemunho da igreja não seja manchado. E, de certa maneira, ela tem razão. Porque nós estávamos falando justamente isso, que diante de Deus não há comportamentos diferenciados, que toda falta contra Deus é pecado, que toda desobediência contra Deus é pecado, que toda desobediência que desrespeite os princípios e valores de Deus é pecado. E segundo o que nos escreve o Sermão do Monte, às vezes uma coisa muito simples e banal e pequenina como essa que nós acabamos de citar, segundo Jesus Cristo, nos faz réus de juízo, nos faz passíveis do inferno. É o que diz o texto. Então ela nos chamou a atenção como igreja, como instituição. Não é mesmo, irmãos? Narciso não deixou a conversa ir para frente, né, porque o tema estava precisando de um direcionamento. Mas no meu coração isso ficou latente, ficou mexendo comigo. E é verdade. Nós temos erros que só nós sabemos, mas temos erros e os cometemos. E às vezes somos capazes de assumir uma postura de julgamento diante de outra pessoa. Então, o que nós queremos dizer aos irmãos em manejar a palavra de Deus é compreensão a respeito de ideias como esta. Em circunstâncias, em situações parecidas como esta. E nós podemos dizer, como diz os apóstolos, mas Senhor, se é assim, quem vai se salvar? Não é? Não é assim que os apóstolos falam diante de Jesus? Mas Senhor, se é assim, quem vai se salvar? Poderíamos dizer. Mas o manuseio da palavra também vai nos levar a dar uma resposta a esta pergunta. A graça vai nos salvar. A graça vai nos corrigir. O constrangimento da graça vai nos corrigir. Então é preciso que a igreja de Deus maneje bem a sua palavra. Irmãos, é preciso que nós queiramos aprender a palavra. É preciso que nós tiremos as dúvidas da nossa mente e do nosso coração. Porque toda atitude que é fruto de dúvida é pecado diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo. E nós fazemos muitas coisas debaixo da dúvida. Estamos pecando diante de Deus. E quando nos reunimos e temos a oportunidade de, Senhor, que o teu perdão venha sobre mim. Eu fiz aquilo debaixo de uma dúvida tremenda. Nós não fazemos. Nós deixamos batido, nós deixamos passar, nós esquecemos. Quem sabe vamos ver o resultado mais adiante. É preciso, portanto, que haja o manuseio das Escrituras. Nós estamos deixando de lado, queridos irmãos, o manuseio das Escrituras. Nós vivemos circunstâncias N na nossa vida, na nossa existência, todos os dias, e não buscamos o conhecimento das Escrituras. Não vamos atrás das Escrituras, não nos envolvemos com a Escritura, com o ensino. A gente pode dizer, mas é muito difícil, mas é para isso que existe a igreja. A igreja está aí justamente para este fim, para tirar as dificuldades do nosso coração. Por quê, irmãos? Porque na unidade do povo de Deus, Deus ordena a sua bênção. Por que que nós rejeitamos essa bênção de Deus? Quando deixamos, portanto, de manusear as Escrituras, de nos envolver com as Escrituras, de buscarmos entendimento. E é o que nós estamos vendo na vida da igreja. Nós estamos deixando, por exemplo, um instrumento poderoso, que é a escola bíblica, de lado, que nos ensina e nos ajuda a tirar dúvidas, que nos ajuda a manejar, a manusear as Escrituras. Nós estamos abandonando a isto.
Nós precisamos de cristãos que manuseiem bem as Escrituras, porque senão nós não vamos ser luz, senão nós não vamos ser sal, senão nós não vamos interferir nessas barbaridades que estão acontecendo todos os dias diante de nós. Nós poderemos até pegar numa placa, poderemos até pegar num instrumento, poderemos até fazer qualquer tipo de movimento, mas se nós não fizermos isso manejando as Escrituras, nós vamos tropeçar. Então é importante que nós observemos, irmãos, que o manuseio das Escrituras é para toda e qualquer circunstância. Ela é o manual do cristão. Então vamos caminhar para o nosso encerramento. Saber usar a Bíblia de acordo com a necessidade ou de acordo com a circunstância é fundamental. Queridos irmãos, para concluirmos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito. Nesse tempo, a palavra ainda estava sendo formada, ainda estava sendo construída, quando Paulo nos orientou. Hoje nós já a temos à nossa disposição e precisamos aproveitar este santo privilégio, queridos irmãos. Vamos caminhar para o final, vamos concluir. Que critérios a igreja deve utilizar para escolher seus líderes? Estas condições devem ser consideradas à luz da palavra de Deus. As Escrituras oferecem farto material acerca das qualidades que caracterizam os líderes da igreja, e o servo e o discípulo. Certamente, muitos problemas serão evitados quando a igreja escolhe criteriosamente sua liderança. Dentre esses critérios, integridade moral, perspicácia administrativa e muitos outros que, pelo envolvimento com a palavra, nós poderemos discernir adequadamente na escolha. O combate cristão não é mera disputa de palavras, ideias ou conhecimento. O combate cristão é vida, e vida de qualidade, apta para levar todos ao alvo da fé e esperança, a plenitude da vida com Deus, começando do hoje. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê a graça de participarmos desta obra. Amém.